Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa Félix, sou aqui do time de renda variável da B3, mas hoje eu estou representando o Be2Gether. O Be2Gether é um grupo de equidade de gênero da B3 com o mercado financeiro, onde a gente conta com diversas instituições parceiras, onde a gente discute diversidade, equidade e inclusão. A gente fala sobre melhores práticas para tornar o mercado financeiro mais igualitário e cada vez mais atrativo para nós mulheres e todos os grupos minorizados. Mas hoje a gente vai falar sobre renda fixa. Eu queria convidar hoje a Vanessa, que é aqui do time da B3 também, para se apresentar, que vai junto comigo aqui conversar hoje. Olá, pessoal. Obrigada, Lari. Obrigada, Be2Gether, por cederem esse espaço para a gente falar um pouquinho de renda fixa. Legal, obrigada, Van. E para conversar com a gente também, hoje a gente chama a nossa super convidada, que é a Marília Fontes, que eu sou muito fã, adoro o conteúdo dela. Bom, Marília, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Quem é você? Fala um pouquinho de você pra gente. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Ai, obrigada. Adoro falar sobre esse tema, então estou super animada para o nosso bate-papo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marília Fontes, analista de renda fixa da Nord, cofundadora, né, da Nord. Começou como uma empresa de análise, um research, e hoje a gente é a Nord Investimentos. Então tem também asset management, wealth management, corretora de câmbio e corretora de seguros. Então hoje em dia a gente é uma porção aí de soluções de investimento para o investidor pessoa física. E eu venho dedicando os anos da minha... Eu comecei como gestora, né, de multimercados. Passei 8 anos como gestora de multimercados e depois eu fui ser analista. E desde então eu venho dedicando a minha carreira à educação financeira, à renda fixa e a ensinar os investidores como investir em renda fixa, como os investidores profissionais fazem. Sensacional, Marília. E você sempre quis trabalhar com o mercado financeiro? Como é que você chegou no mercado financeiro? Você caiu de paraquedas? Era algo que você conhecia? De paraquedas. Totalmente de paraquedas. Assim, eu sempre... Eu nem sabia o que eu queria fazer. Eu sempre fui... Putz, ainda não sei. O que será que eu vou fazer? Não sabia o que eu queria prestar de faculdade. Fiz um teste vocacional, que na minha época estava super na moda. Todo mundo fazia. Fiz um teste vocacional e deu economia. Mas eu não sabia o que era economia, até porque economia, na minha época, era um curso muito novo. Tinham poucas pessoas formadas em economia. Antigamente, quem queria ir para essa área fazia engenharia, né? Porque ainda não tinha o curso. E deu economia, eu falei assim, nossa, acho que, né, vou saber mais sobre o assunto. Minha mãe achou um absurdo. Ela falou, imagina, economia, que curso é esse, né? Ai, você só gasta, filha. O que você vai fazer economia? Né? E ela com muito medo, porque meus pais são médicos, então eles queriam, né, que eu fosse médica também, queriam poder me ajudar no trabalho e tal. Falei, não, vou fazer economia. E eu fiz, mas assim, com aquela insegurança de que era uma profissão que eu não conhecia muito, né? Por mais que eu tivesse pesquisado. E no meu primeiro dia de aula, eu me apaixonei perdidamente pela primeira aula. Eu falei, nossa, graças a Deus, eu tô exatamente onde eu queria estar. Nossa, adorei. E fui me apaixonando pela faculdade. E no penúltimo ano, eu tive macroeconomia, que aí foi um divisor de águas para mim. Eu achei incrível macroeconomia. Me apaixonei perdidamente por macroeconomia. E macroeconomia é o grande amor da minha vida, sabe? Eu amo macroeconomia. E eu acho que a macroeconomia, e assim, parece um assunto tão distante, né? Eu imagino que vocês estão ouvindo aí, nossa, ela é apaixonada por macroeconomia, coisa chata, né? Tipo, como é que ela gosta disso? Imagina, não dá pra entender nada. E à primeira vista é verdade, mas macroeconomia te dá um poder que você não tem ideia. Um poder, porque você entende como as coisas funcionam, por que funcionam, por que não funcionam. E mais, quando você vê a relação entre as variáveis econômicas, você consegue prever. Então, o que vai acontecer com a taxa de juros? Quando a inflação começa a subir, o juro começa a subir. E tem vários produtos financeiros que se valorizam quando o juro começa a subir. Então você se sente tão poderosa que aquilo explodiu a minha cabeça. Eu falei, cara, é exatamente aqui que eu quero estar, é exatamente isso que eu quero fazer. Eu tô apaixonada, alucinada. Então, antes de renda fixa, o meu grande amor é macroeconomia. Só que a coisa mais... a primeira derivada de macroeconomia é taxa de juro.
né? Inflação, é taxa de juro, é atividade. E você tem o contrato de taxa de juro, né? Que é, no Brasil, um dos contratos mais líquidos da América Latina, né? Mais negociados, um volume enorme de negociação. E no Brasil, uma das grandes fontes de retorno dos fundos. Então, eu fui fazer a minha primeira entrevista nos fundos multimercado do Itaú Asset, que na época tinham ganhado 4 vezes melhor gestor, enfim, eles eram super premiados. E quando eu cheguei lá, a minha entrevista foi só macroeconomia. E aí eu dei sorte, que era a minha matéria preferida. Aí deu certo, né? Deu Aí eu match. consegui, papapá, e assim, eu tava muito nervosa, não sabia o que eles iam perguntar, né? Mas perguntaram só de macroeconomia, então aí eu já entrei na mesa de operações, e foi a primeira entrevista que eu fiz. Então, não deu nem tempo de eu pensar, o que eu vou fazer, aonde eu vou entrar. Apareceu uma vaga, eu prestei, já passei, já entrei na mesa de operações. E aí eu lembro que o dia que eu entrei, o dia que eu pisei na mesa, o Brasil tinha ganhado o Investment Grade. Foi no dia do Investment Grade. Que Então, ano foi isso? foi 2008. Eu estacionei meu carro no estacionamento do Itaú, ouvindo o Manteiga falar, e o Lula, e aquela festa e tal. Subi, a hora que eu subi, eles estavam estourando champanhe lá em cima, porque eles estavam comprados em bolsa. Então, assim, tava uma festa, tava todo mundo... Aí eu olhei, eu achei, falei, nossa, que coisa de filme, né? Tipo, gente, eu me sentia assim no Wall Street. E aí, sou completamente alucinada, assim, por mercado, por macroeconomia, por renda fixa. Porque eu acho que é uma forma muito poderosa de você entender o seu país, né? Sim. E acima de tudo, e mais importante, e que eu estou me dedicando cada vez mais a partir de agora, eu acho que você entender economia é um ato de cidadania. Porque você entender economia faz você entender por que um certo conjunto de políticas funciona ou não funciona. Por que aquilo já foi tentado diversas vezes no passado e não funcionou? Qual relação falhou? E quando você tem esse conhecimento, você também valoriza políticos que querem fazer um programa de um conjunto de políticas que funciona. Então, é, acima de tudo, um ato de cidadania, que eu recomendo a todos que entendam sobre economia. E até o empoderamento individual financeiro, né? Total. Quando você fala de macroeconomia, eu vejo muito... eles falam muito do ciclo de vida, o momento que você está rentabilizando, que é o tempo que você tem para trabalhar, o tempo que você tem da sua aposentadoria para descansar, quais são os riscos envolvidos país, suas finanças, choques de moradia, alimentação, é exatamente isso. Nossa, País, exatamente indivíduo, isso. exato. Perfeito. Quando você, por exemplo, você vai tomar uma decisão de financiar ou não financiar um apartamento, você continua alugando ou você compra o seu apartamento financiado? Isso. Essa decisão é uma decisão totalmente econômica. Se você está numa época de taxas de juros muito altas, você não vai conseguir financiar. E talvez, mas talvez o preço do imóvel esteja muito baixo. Né? Então, se você acha que vai vir um ciclo de queda nas taxas de juros, aí você pode se financiar numa taxa pós-fixada, que quando os juros caírem, ela vai cair. E aí você compra um imóvel num preço ainda muito bom, né? Com a vantagem de que quando as taxas de juros subirem, ele vai se valorizar. Então, para você tomar decisões cotidianas, né? Exato. Empreendo ou não empreendo? Você vai empreender logo depois de uma época de superaquecimento, que você acha que vem uma crise lá na frente? Porque às vezes o seu negócio é bom. Você está num setor bom, você é boa no que você faz direitinho, você tem o seu público cativo, mas você pega um mercado ruim, né? Pega uma crise econômica. E aí o seu negócio não vira por conta da crise, não porque o seu negócio é ruim. Então, é muito importante no seu dia a dia você usar a economia para passar melhor pela vida, né? Te traz muito benefício. Com certeza. Acho que para nós mulheres o empoderamento financeiro ele é fundamental. Para a gente não estar em situações onde a gente não quer estar, né? Quando a gente é dona do nosso dinheiro, a gente consegue estar no momento que a gente quer ali com segurança, a gente não vai depender de uma pessoa que pode
eventualmente ser um relacionamento abusivo, eu acho que essa pauta para as mulheres é fundamental, né? A nossa independência financeira para a gente ser dona do nosso destino, acho que é fundamental. Certeza. E você falando aqui que você entrou na mesa do Itaú, e o que você se deparou naquela época sendo uma mulher no mercado financeiro? O que teve de diferente? O que você viu evoluindo para o seu papel hoje? O que você acha que a gente ainda precisa enfrentar? Acho que, como que você se sentiu como mulher naquele momento? Bom, só tinha eu, né? Pra começar, só tinha eu. Depois de um tempo, ainda entrou uma outra estagiária, mas no começo só tinha eu, e eu fui muito acostumada a trabalhar num ambiente masculino. E o mercado financeiro de todos esses anos atrás, poucos, né? Porque eu sou muito jovem. Ele era um mercado muito agressivo, né? Hoje em dia eu acho que teve uma melhora muito grande disso, mas assim, era um mercado muito agressivo. Era gritaria, xingamento, bullying, isso tinha muito, né? E eles tinham um consenso, né, no lugar que eu trabalhava, que não dava para trabalhar com mulher, porque mulher chorava, porque mulher não aguentava, porque a mulher não aceitava aquele ambiente agressivo. E realmente, a maioria das minhas amigas falavam que eu tava louca, né? De estar lá, imagina. E eu contava o que acontecia. Elas, mas você tá louca? Imagina, eu nunca ia aceitar isso. Mas eu decidi olhar de uma outra forma. Eu era tão apaixonada por aquilo que eu falei assim, eu, por sorte, por Deus, por destino, enfim, caí num dos melhores fundos multimercado do Brasil. Sabe? De duas uma. Ou eu vou ficar aqui me lamentando porque eu não sou tratada do jeito princesinha que eu gostaria de ser tratada. Ou eu vou aceitar, vou aprender tudo que eu tiver que aprender aqui, né? E vou ficar que nem uma esponja aqui absorvendo. E essa foi a minha atitude. Então, assim, tudo que eles falavam eu anotava, eu era uma esponja mesmo, eu tenho meu caderno até hoje, assim, tudo que eles falavam. Na época era muito engraçado, porque eu não sabia nada de mercado financeiro, porque não era uma coisa que eu imaginava, né, vou para o mercado financeiro, eu mal investia. E eu lembro que eles falavam todo dia na reunião matinal, porque o S&P subiu, o S&P caiu, não sei o quê, eu não sabia o que era S&P, eu escrevia S&P, com 2 S e P no final, pra vocês terem uma ideia do que eu não sabia de mercado financeiro. Mas eu anotava tudo no meu caderno. Eu tenho esse caderno até hoje, assim, um caderno gigante, com tudo anotado. Todas as reuniões matinais, eu anotava tudo o que eles falavam. Porque eu falava, hoje eu não entendo. Mas um dia eu vou entender. Você tem que, primeiro, ter excelência no que você fizer, porque eles não podem duvidar de você um segundo. Então, você tem que ter um nível de excelência até maior do que o dos meninos. Você tem que ser um pouco agressiva, né? Então, ter aquele posicionamento de... Firme, né? Firme. Quando você tiver a sua opinião, você tem que falar, você tem que se impor, você tem que se colocar. E a gente não tem tanto, né? A gente é mais água, né? A gente não é vai treinado com calma, pra isso, né? a gente vai contornando, o que também é legal. Mas você não pode deixar de falar, não pode deixar de se posicionar. E aí, depois daquele primeiro impacto, a coisa flui muito bem. Eu lembro que teve um chefe meu que assim que eu mudei, ele falou assim, falou pro meu outro chefe, né? Falou assim, eu não trabalho com mulher, não consigo. Sabe? Era uma pessoa dura, assim, uma pessoa assim, bem... que exigia muito, né? Aí o meu outro chefe falou assim, não, você tem que conhecer a Marília, ela aguenta. E aí ele, assim, uma semana depois que tava trabalhando comigo, já tava, né, discutindo de igual para igual e tranquilo. Então, eu decidi optar por esse, né, por esse caminho. Mas tiveram muitas meninas e meninos também, né, e homens também que não aguentaram o ambiente, porque é um ambiente realmente muito difícil, que exige que você esteja o tempo todo na excelência do seu trabalho, você não pode errar. E aí, quando eu vi um post que você fez essa semana, não sei se foi ontem, mas foi recentemente, a gente tá falando um pouquinho quando você entrou, né, que você era a única mulher. E aí você falou da dificuldade que você tem para receber currículos de mulheres, acho que você falou do Wealth, né? Mas é exatamente isso, né? Essa é muito uma questão da B3 hoje também, da diversidade, de como que a gente proporciona que venham currículos de homens e de mulheres e que a gente avalie, mas às vezes só vem currículo de homens. Então, você não tem como fazer. Então, o que você acha que é a grande barreira hoje para a gente
trazer mais mulheres para esse mercado? Talvez a gente estando no mercado financeiro, a gente nos colocando, aparecendo e sendo um exemplo, a gente consiga que outras mulheres também se interessem pelo tema, né? Nossa, o que é economia? Deixa eu entender mais. Olha que legal aqui o que elas estão falando. Nossa, admiro essa pessoa, então vou fazer economia. Então, talvez mais pessoas vendo mais mulheres nessa área se estimulem também a ter mais interesses por essa área. Mas é muito difícil conseguir currículo de mulher. É isso, eu acho que tem uma questão de representatividade que você traz, né? Então, eu acho que quanto mais a gente vê pessoas como a gente, então, seja uma pessoa negra, uma mulher, então pessoas que nos representem, que a gente consiga se ver naquela posição, são fundamentais pra gente ter interesse, né, nessas áreas. Eu acho que é um pouco do que a gente tenta fazer no Be Together. A gente tenta mostrar, tem mulher pra caramba em muito cargo de liderança, em muita área. Você deu exemplo da área de operações, mas a gente tem uma infinidade de áreas. Então, a gente tem jurídico, a gente tem área de riscos, a gente tem mesa, tem comercial, tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que é importante que a gente procure esses modelos que a gente quer seguir, né? Pessoas que a gente admira. Então, acho que eu amo seu canal por isso. Acho que eu vi ali uma mulher super empoderada, com a luzinha explicando por que quando o PU cai, a taxa sobe. Gente, é isso. Acho que a gente encontrar essas pessoas que a gente fala, caramba, é isso. Eu gostei desse formato, eu gostei do jeito que essa pessoa se posiciona. Né? É exatamente isso. Eu tava falando pra Lari, a gente faz confrarias do Be Together, que às vezes, tem um happy hour, e aí eu falo com uma pessoa de um banco gringo no Brasil, que ela representa a diversidade. É uma pessoa que eu nunca conheceria, né? E às vezes o universo masculino, os caras jogam futebol juntos, então, tem uma vaga lá, e aí eu te indico, jogo golfe, é meu amigo de faculdade, meu amigo de bar. Então, o Be Together, as redes sociais, é um lugar que a gente consegue se encontrar e fazer o network e falar assim, pô, você colocou lá, eu posso não ter interesse na vaga, não é o meu momento de carreira, mas aí eu conheço uma garota, uma pessoa, e aí a gente consegue criar essa rede, porque eu acho que nós mulheres temos fases, né, interesses mais variados que acabam não juntando grupos. Às vezes eu tenho uma amiga que tá mais distante por conta da maternidade, a outra tá num outro momento, num casamento, a outra tá saindo. Então, são espaços que as redes sociais, grupos como o Be Together fazem com que a gente se encontre e troque informações, né? Não, com certeza. É muito difícil para mim fazer Bom, agora eu tô fazendo mais os meus esportes, né? Mas agora o meu filho já tem 3, o meu pequenininho. Então já é um pouco mais fácil. Mas no começo, entre Heloísa e Gabriel, e até ele ficar mais, né, mais crescidinho, até dormir a noite toda e tal, é trabalho, casa, trabalho, filho, trabalho, filho, trabalho, filho. Exato. Não tem o que fazer. Pois é. Vamos falar um pouquinho de produto? Vamos. Marília, o que é renda fixa? É tipo uma ação? O que é renda fixa? Renda fixa é simplesmente uma dívida. Então, na renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para alguém. E como todo empréstimo, você tem que saber se esse alguém que você está emprestando é um bom pagador, né? Vai te pagar de volta. E com qual indexador ele vai te pagar. Então, vai ser Selic? Vai ser uma taxa pré-fixada? Vai ser uma taxa pré mais um índice de inflação? É isso, é simplesmente isso. E qual vai ser o vencimento, né? Vai te pagar quando? Então, é simplesmente isso. E se você olhar os títulos de dívida existentes, é uma combinação sempre de 3 coisas aqui e 3 coisas aqui. Que são os 3 emissores disponíveis, governo, bancos e empresas, e os 3 indexadores disponíveis, pós-fixados, pré-fixados e indexados à inflação. Se você juntar esses 3 com esses 3, você tem todos os produtos de renda fixa da nossa economia. É simples assim. Em menos de um minuto. Explicou toda a renda fixa. Sensacional. Acho que o seu sucesso, além de você falar muito bem, você ter uma dicção, gostar de falar com o público, você tem muito material educativo,
também teve uma oportunidade muito grande da alta de juros, que aí a renda fixa bomba, né? Aham. E muita gente está prevendo que a gente está caminhando para um cenário em que a taxa de juros deve cair. Sim. Qual o papel da renda fixa nesses momentos? Ela tá sempre lá, ela é aquela mãe que tem sempre a casa, a comida, a cama, se o filho precisa voltar. Mas quando o filho tá lá fora, operando em renda variável, a economia tá aquecida, eu posso tomar empréstimo, comprar meu imóvel, meu business tá indo bem. O que a renda fixa faz nesse momento que ainda é importante, mas não é que pouca gente olha, mas tem outras oportunidades no mercado? Pois é, a renda fixa, como eu falei, são 3 coisas, né? Não é tipo, tem a renda fixa pós, a renda fixa pré e a renda fixa indexada à inflação. A renda fixa pós-fixada, Tesouro Selic, CDB a 100% CDI, enfim, ela vai ser sempre um controle de risco da sua carteira. Então, mesmo que você queira ter bolsa na sua carteira, porque você tem um perfil mais arrojado, você gosta de bolsa, pensa no longo prazo, legal, você não vai ter 100% de bolsa. Ou não né? deveria. Até poderia, mas aí você tem que ser, né? Você tem que ser muito consciente das oscilações e tal. E, então, assim, a renda fixa, ela entra para compor o nível de risco. Vamos supor que numa crise, a bolsa pode cair 50%, como caiu aí durante a pandemia. Então, assim, eu aguento perder 50% do meu patrimônio que eu acumulei durante a minha vida toda por conta de uma crise? Eu aguento isso? Ah, não. Eu não aguento. Eu acho demais, né? Sim. Eu já vou ficar nervosa, eu já vou achar que eu não vou conseguir pagar a faculdade dos meus filhos, eu já vou ficar... Isso vai tirar o meu sono. Então, 100% de bolsa não é para você. Ah, não. Eu aguento que durante uma crise eu perca não 50%, mas 25% do meu patrimônio. Aí eu aguento. Tá bom. Então você vai ter 50% de renda fixa pós-fixada para controle de risco, que ela vai sempre ganhar dinheiro, sempre. E vai ter 50% de bolsa. Então, a renda fixa pós-fixada, ela é um controle de risco que você sempre vai ter, independente do cenário. A renda fixa pré-fixada e indexada à inflação, já não. Elas dependem de um cenário de uma tendência de queda de juros na economia. Então, elas são mais dependentes desse cenário. Então, Marília, mas eu não estudo economia, eu não sei quando vai ter uma tendência de queda, eu não acompanho. Então, vai sempre para o pós-fixado. Porque se você for para o pré-fixado, você pegar uma época que as taxas de juros estão subindo e você quiser resgatar esse seu investimento antes do vencimento, você pode resgatar, inclusive, com prejuízo, né? Recebendo menos do que você pensou inicialmente. Então, tem que tomar muito cuidado com o pré e o IPCA+. Da mesma forma, quando a gente tem um ciclo de queda, é o inverso. A gente pode resgatar esses títulos com retornos de 25%, 30%, 40%, 50%, como já aconteceu em 2016. Então, eu lembro quando eu entrei como analista, né? Eu tinha acabado de sair, de parar de ser gestora, e eu escrevi um artigo. Era em 2016 isso, eu escrevi um artigo falando assim, gente, vocês vão comprar um título aqui que rende 16% ao ano, e eu acho que a gente vai render uns 40%. Eu mandei isso e fui almoçar. Quando eu voltei, tinham 300 e-mails na minha caixa de e-mail. Tipo assim, Marília, você tá louca? Como assim? Não, me explica isso. Como eu vou comprar um título que rende 16% ao ano e eu vou ganhar 40%? Não entendi nada. Aí que eu falei, nossa, peraí, volta. Eu tô falando com pessoa física. E eu tô falando numa linguagem de mercado financeiro. Não, peraí. Deixa eu dar um passo para trás e deixa eu explicar para essas pessoas a marcação ao mercado. E aí que eu fiz o meu livro, Renda Fixa Não é Fixa. Foi exatamente o que eu... Assim, eu acho que se eu posso dizer que eu dei alguma contribuição para o mercado, foi isso. Foi ensinar marcação ao mercado para pessoa física. Foi essa a minha contribuição, sabe? Porque as pessoas físicas não olhavam os títulos assim. Elas compravam e levavam até vencimento.
Comprava e levava até vencimento. Então, elas não tinham essa noção de que o pré-fixado e o IPCA+, eram títulos que, muitas vezes, inclusive, tinha volatilidade maior do que a Bolsa. Né? Então, mas voltando na pergunta, o pós-fixado sempre vai existir. Sempre vai como controle de risco. O pré-fixado e o IPCA+, eles podem ser os grandes promotores de alfa, né? Promotores de retornos agressivos para sua carteira. Não é renda fixa, não rende nada. Não. Eles podem ser promotores de retornos agressivos para sua carteira. Mas você precisa de uma tendência de queda das taxas de juros. E o que você acha? Você, pegando o gancho aqui do seu livro, né? Você precisou escrever um livro para explicar algo que não estava disponível, né? Então, pensando aqui na evolução da renda fixa, o que a gente precisa fazer para dar mais transparência, precificar melhor para o grande público? Aqui na B3, a gente tem tido várias ações de dar mais transparência de preço de mercado. O que você acha que está faltando para esse mercado ficar mais arrojado e mais acessível para todos, mais democratizado na informação? Pois eu acho que esse ano tem várias coisas boas sendo feitas, né? A primeira é que a marcação a mercado seja uma regra. Exato. Né? Então, assim, por que a pessoa física não tinha que ter a sua carteira marcada a mercado? Exato. Quantas pessoas físicas não compraram títulos a preços completamente fora do preço justo de mercado, simplesmente porque não existia a marcação a mercado na carteira delas? Então, agora, teve um passo a mais nessa direção, né? Então, a CVM mudou a regra e a partir de janeiro desse ano foi obrigado que todas as pessoas físicas tivessem marcação mercado na sua carteira, exceto investidor qualificado, se optasse por não ter. E por incrível que pareça, muitos optaram por não ter. Eu não entendo isso. Eu entendo, não entendo, mas tudo bem. Será que ele já tinha uma solução própria antes disso e já tá esnobando? Não Eles sei. dizem que eles não querem ver a oscilação, mas se você não quer ver, fecha o olho, entendeu? Tipo, imagina não ter, você... mas eu vou levar vencimento, então eu não quero ver a oscilação. Mas se você vai levar vencimento, não importa a oscilação, porque você vai render a taxa contratada mesmo. Então, não sei, eu não entendo esse argumento, não passa pela minha cabeça, mas eu respeito, né? Cada um tem a sua maneira de ver. Então, eu acho que isso foi um grande avanço, porque permite que, se a corretora te coloca um título muito fora do preço de mercado, imediatamente você já sabe. E aí, claro, você contesta, né? Porque uma coisa é você contestar uma coisa que aconteceu ontem, outra coisa é você contestar uma coisa que aconteceu há 2 anos atrás. Então, eu acho que isso já foi um grande avanço. Outra coisa que eu sempre defendi, nunca entendi por que não teve, é o mercado de renda fixa de tela, né, para créditos privados. Porque funciona tão bem o mercado de DI, é um mercado tão líquido, é um mercado tão incrível assim, que eu acho que poderia ter um mercado de tela de crédito privado. Eu acho que seria uma das melhores coisas que poderia acontecer para a pessoa física. Exatamente para você ter muita transparência em relação à taxa que você está comprando, né, e o PU. E a última coisa que eu adoraria, e já deixo a dica para vocês, é um mercado fracionado de DI. Né? Seria maravilhoso. Porque daí a pessoa física poderia se proteger contra a alta da taxa Selic, porque hoje em dia a pessoa física não consegue se proteger. Na época que a Selic estava 2% e a inflação começava a subir, não tinha jeito da pessoa física se proteger, né? E no mercado fracionado de DI, você consegue oferecer essa proteção. Então, é uma coisa que eu adoraria se tivesse. A gente traz aqui para o nosso time de juros responsável como demanda, né, Lari? Com certeza. Exato, já tá anotado. Acho que a gente tem vários outros produtos que já são fracionados, como mini BOV, mini dólar. Exatamente. São produtos que, né, o varejo tem muito... Atrai muito o varejo se sente muito confortável com esses produtos. Então, ó, anotado. Fica a dica. Mas você falou um pouquinho do mercado em tela, né? Fala um pouco com a tela que a gente está lançando agora, né? A gente lançou no dia 31 de julho o TradeMate, que é a nova plataforma de negociação no mercado secundário de renda fixa. A gente está fazendo faseado, né? Começamos com títulos públicos, até porque é um mercado de tela maior, então já consegue testar a tela, ver como que ela está funcionando, e é exatamente isso, né? Fazer uma transição do mercado de títulos privados
da mesma dinâmica que tem ações, né? Porque é um mercado, como você falou, obscuro. Não tinha marcação a mercado até o começo desse ano. Quanto que você está comprando e quanto que você está vendendo. Quando a gente vê a história... Como é que saiu o último negócio, né? Qual o preço justo disso aí? Exatamente. E você vê muito na história de ações como funcionava o pregão Viva Voz, que o cara spreadava lá. E esse Eu era o trabalho dessa época. Não, nem tanto. Você começou em 2008, o Epuma saiu em 2008. Não, o índice ainda era pregão. Era pregão? Ah, boa. E aí, aos poucos, o spread foi diminuindo e assim... acabou esse mercado? Não, ele trouxe mais gente, ele trouxe um público maior. Ele perdeu no spread, mas ele ganhou no volume. Total. E essa é a evolução, o caminho natural que a gente acredita para renda fixa. O que você acha disso? Eu acho perfeito, eu achei incrível quando vocês lançaram. Sempre foi meu grande sonho, porque o mercado de crédito privado nos Estados Unidos é um dos maiores mercados. Sim. Então a gente tem potencial. Inclusive quando mostram estudos de como o mercado de capitais brasileiro vem tomando espaço no financiamento de empresas, antes era financiamento de gigantes, né? Então, Petrobras, Vale, quem conseguia aí fazer emissão de bi. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia você vê emissões de 200 milhões, 300 milhões, né? E cada vez mais isso vai ser democratizado para o mercado acessar uma parte maior das empresas. E eu acho isso maravilhoso. Deixa com os bancos as pequenas e médias empresas, né? Que é quem realmente precisam de análise de crédito, de diversificação. Você precisa fazer uma cesta muito diversificada. Você não quer correr o risco de uma pequena empresa, né? E a pessoa física fica complicado a pessoa física assumir esse papel. Criaram várias plataformas de investimento direto para a pessoa física, para pequenas e médias empresas. Aí eu já não acho legal. Porque a pessoa física não vai conseguir fazer uma carteira diversificada o suficiente, e eu acho que a pessoa física correr o risco de uma pequena empresa é um risco muito grande, né? Não precisa disso. Você pode deixar o mercado de capitais com as grandes e médias empresas e os bancos com as médias e pequenas empresas, que é quem tem mais capacidade de oferecer crédito, analisar crédito. Então, e tem escala, né? Então, eu acho que assim, a gente vai rumar para esse mercado. E quanto mais transparência você dá, quanto mais fácil, quanto mais transparente, quanto mais eu consigo ver qual é o preço justo, né? Quanto mais a gente avançar nessa fase, melhor vai ser o nosso mercado de capitais, com certeza. Não, legal. Essa é a nossa intenção, centralizar o mercado de renda fixa. Nós operamos aqui como uma infraestrutura de mercado, né? O mercado quem faz são vocês, né? Todo o crédito que é dado, toda a dívida que é comprada, e aí a gente consegue centralizar na tecnologia tudo isso em um lugar só. Então, essa é a intenção aqui da B3 no mundo de renda fixa, a gente conseguir evoluir com o modelo que a gente tem para renda variável, mas algo mais democratizado, né? Bom, pessoal, acho que é isso. O nosso papo foi incrível. Adorei conversar com vocês. Vanessa, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Convite. Foi muito bom, obrigada. E obrigada, Marília, que estou super realizada, muito feliz de ter você aqui. Obrigada a vocês, meninas, pela simpatia, pelo bate-papo. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Sim. Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, muito obrigada para todo mundo que ficou até agora com a gente. Fiquem de olho nos canais da B3, o BitTogether sempre está postando conteúdo novo. E deixem nos comentários sugestões de temas voltados à diversidade ou produtos que vocês querem ver aqui nas redes da B3. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.